Fala aí galera, tudo certo com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estou aqui criando mais um vídeo para o nosso canal prático de trade esportivo, Trader Lucro Vivo. Retornando aí depois dessa data FIFA que teve aí no meio da semana. Acabei não trabalhando, não fazendo planejamento para nada, não separei jogos para estar trabalhando. Então agora eu vou separei aqui alguns jogos e vou estar passando para vocês aí algo que eu pretendo fazer neste sabadão aí, dando tudo certo. A gente vai estar trabalhando nesses jogos. Certo? Separei aqui alguns jogos da Alemanha, Itália. A maioria Alemanha, Itália, Espanha e Brasil. E tem um francês aqui também. Beleza? Vamos começando aqui em cima então com Düsseldorf e Arminia Bielefeld. Esse jogo aqui é um jogo que eu imagino uma tendência under para essa partida. Porém, neste caso aqui de jogo under, pretendemos trabalhar ao vivo. Se surgir alguma oportunidade de estarmos fazendo algo aí, a gente vai estar trabalhando aí, certo? Então, esse jogo do Düsseldorf com Arminia, pretendemos trabalhar no ao vivo. Não tenho nem nada de palpite pré-live para esse jogo. Próximo jogo aqui é o jogo entre Furt e Sandhausen. Esse jogo aqui do Furt e Sandhausen é um jogo que eu acredito em possibilidade de gols aí, ocorrência de gols nessa partida. Podemos ver a sequência dos dois times aqui. Dois times que faz gol, toma gol, é aquela... Entende? Então, para esse jogo aqui, eu acredito que vai ter pelo menos um golzinho de cada lado, certo? Para o Furt e Sandhausen aqui, nós vamos com ambas as equipes marcam sim nessa partida. E uma grande possibilidade aí da ocorrência de mais 2,5 gols nessa partida, certo? Um próximo jogo que nós vamos estar fazendo aqui é o jogo entre Holstein Kiel e Rostock. O Kiel versus Rostock. Nesse jogo aqui, eu vejo uma grande possibilidade aqui de vitória do time da casa, certo? O time da casa é superior. O Hansa Rostock vem fazendo joguinhos aí meia boca, apesar de vir marcando gols com frequência aí. De 9, em 9 jogos ele fez 9 e tomou 13. O Kiel fez 16 e tomou 19. Aqui é duas equipes que tomam muito gol também. Existe uma possibilidade aí de até ambas marcam também para esse jogo. Então, para esse jogo aqui eu vou com mais de 1,5 gol, certo? Over 1,5 gols. E também um back kill nessa partida. Beleza? Próximo jogo aqui que nós estaremos trabalhando aqui é o jogo entre Napoli e Torino, campeonato italiano, Série A, um jogo que acontecerá às 10 da manhã. Esse jogo aqui é entre Torino e Napoli, ou seja, Napoli e Torino, na casa do Napoli. Esse jogo aqui eu acredito que o time da casa tem superioridade, certo? É o primeiro colocado, 7 jogos, 15 gols feitos e apenas 5 sofridos. E o Torino em 7 jogos fez 6 e tomou 7. Faz menos de 1 e toma 1 por partida. Então, para esse jogo aqui, eu vou com Back Napoli. Back Napoli contra o Torino amanhã, às 10 da manhã, este jogo. Próximo jogo aqui é entre Frankfurt e União Berlim. União Berlim está muito bem, é o líder do campeonato aí. O Union e o Bayern de Munique são os primeiro e segundo aí do campeonato alemão, da Bundesliga. O União Berlim, 7 jogos, fez 15 gols, tomou 4, tem 17 pontos. O Bayern de Munique em 8 jogos, que o Bayern de Munique tem um jogo a mais que o União Berlim. Em 8 jogos, fez 23 gols, tomou 6, tem 15 pontos. Olha só, o União Berlim vencendo amanhã vai se distanciar do Bayern aí um pouquinho de ponto, 5 pontinhos aí. Bom demais, viu? Claro, o campeonato alemão tem muitos jogos ainda para acontecer. E nesse início de campeonato aí, o União Berlim está fazendo uma campanha sensacional. Então, para este jogo aqui, entre Frankfurt e União Berlim, eu vou com ambas as equipes marcam sim e acima de 2,5 gols nessa partida. Próximo joguinho aqui que nós pretendemos dar uma olhada aí é Freiburg versus Mainz. Esse jogo do Freiburg versus Mainz eu vejo superioridade por parte do time da casa, certo? Vamos dar uma olhada aqui na situação de classificação das duas equipes.
O Freiburg é o quarto colocado e o Mainz é o oitavo. Freiburg em 7 jogos fez 10, tomou 5. O Mainz em 7 fez 7, tomou 10. Para esse jogo aqui eu vou com empate anula Freiburg. Freiburg, empate anula Bremen e Mönchengladbach. Esse jogo aqui do Bremen versus Borussia Mönchengladbach é um jogo que eu vejo uma possibilidade aí da ocorrência de alguns gols. O Gladbach é o sexto colocado, em 7 jogos fez 10 e tomou 5. O Bremen em 7 fez 13 e tomou 12. Para esse jogo aqui, mais 2 gols e meio. Over 2.5 gols nessa partida. Próximo jogo aqui que a gente vai trabalhar é o jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense. O Atlético Mineiro aí vem de uma derrota para o Palmeiras aí no meio da semana, certo? E recebe o Fluminense, que está ali em busca de alcançar o Palmeiras, que a gente sabe que está difícil de chegar lá, mas o Fluminense está firme e forte ali, ocupando a segunda posição do campeonato, eu acredito. Deixa eu ver aqui. É a segunda posição do campeonato, está 9 pontos atrás do Palmeiras. Então é o seguinte, esse jogo aqui na casa do Galo é um jogo que eu acredito na ocorrência de mais de 1,5 gols. Ou seja, over 1.5 gols nessa partida aqui. Próximo jogo aqui é entre Mallorca e Barcelona. O jogo do Mallorca versus Barcelona é um jogo aí com uma possibilidade de ocorrência de alguns gols, certo? Os dois times aqui costumam fazer uns golzinhos. O Mallorca marca a média de 1 gol por partida, toma mais que 1. E o Barcelona em 6 jogos fez 18 gols, a média de 3 gols por jogos, e aí tomou apenas 1 golzinho. Esse aqui é um jogo com back Barcelona, acredito que um back tranquilo aí pro Barça. Só precisamos ver o tamanho das cotações aqui. Deixa eu pesquisar aqui, ver como é que tá aqui as cotações, o valor das odds aqui para esse jogo aqui do Barcelona do Mallorca com o Barcelona. Deixa eu ver aqui. 1,37 para a vitória do Barcelona, até que tá razoável, apesar que o Barcelona está jogando fora de casa e tal. Mas para esse jogo aqui, back Barcelona e acima de 2,5 gols para essa partida. Próximo jogo aqui que nós separamos é o jogo entre PSG e Nice. Esse aqui é um jogo que eu acredito em vitória do time da casa, certo? PSG. Hoje o Marseille venceu, foi a 23 pontos. Amanhã o Paris Saint-Germain vence, vai a 25 pontos e continua na liderança. Então, para esse jogo aqui entre PSG e Nice, back PSG e mais de 2,5 gols nessa partida. Vamos chegando aqui na reta final aqui, Série A do Brasileirão, o jogo entre Atlético Paranaense e Juventude. Esse jogo aqui do Atlético Paranaense, o Atlético jogando em casa. Temos que ver aqui se o Atlético vai com o seu time completo, certo? Esse aqui é um jogo que eu acredito no back Atlético Paranaense, numa odd aí de 1,50 na Betfair. É um jogo que o Atlético Paranaense em casa, na sua arena, sua grama sintética, eles têm a possibilidade de fazer um grande jogo e eu acredito que ocorrerá esse back Atlético Paranaense. Finalizando aqui, Itaquerão, Arena Corinthians, Corinthians versus Cuiabá, Corinthians jogando em casa. Possibilidade aí de um back Corinthians nessa partida é bem grande. Claro que esses backs aí que eu estou passando aqui, no ao vivo, com certeza ficará bem mais fácil de pegar. Ou de se manter longe deles se o cenário de momento não estiver favorável. Então, para esse jogo aqui entre Corinthians e Cuiabá, eu também acredito em back Corinthians nessa partida. Era isso então, gente. Finalizando aqui, chegando na reta final aqui. Sexta-feira à noite aí, gravando esse vídeo para o sabadão. Assista aí os nossos vídeos, dá um joinha. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e receber os vídeos que eu posto aqui. Deus abençoe todo mundo. Ótimo final de semana, ótimo sábado, ótima votação para todos e sucesso, viu? Deus abençoe todo mundo.